Fala pessoal, hoje o tema é autoconhecimento e por meio desse vídeo eu tenho o intuito de despertar em você o interesse, o grande interesse em se autoconhecer, em entender quais são as crenças que te movem, quais são as crenças que permitem com que a sua realidade esteja como ela está e ao mesmo tempo as crenças que permitem com que você não tenha certas situações em sua vida. Então, é sempre assim, o que você tem e não tem é devido às suas crenças. Então, perceba o valor que é você se autoconhecer. E olhando para essa situação, vamos imaginar assim, ó, qual que é o senso, qual que é o comum da gente ver por aí? As pessoas colocarem desculpinhas como causas de sua realidade. Então vamos colocar assim, ó, uma pessoa ela não vai na academia, ou ela não lê, ou ela não compra um curso que ela sempre está querendo comprar, porque ela sempre racionaliza, ela sempre coloca uma desculpa como causa daquela condição ruim para ela. Se ela faz isso, se ela coloca desculpas como causa, o que ela está fazendo na verdade? Ela está sendo uma vítima, ela está interpretando como se ela fosse uma vítima. As desculpas são o que fazem a pessoa uma vítima. Se agora ela acredita em mim e fala assim, ó, não é aquilo que está me impedindo de ter o que eu quero em minha vida, e sim aquilo que eu acredito internamente que está impedindo eu de ter o que eu quero. Se ela pensa dessa forma, então a autorresponsabilidade surge dentro dela. E ela, então, agora tem tudo o que ela precisa para poder mudar o mundo externo dela. Não há mais condição de ela conseguir colocar desculpas para o que acontece com ela. Esse é o poder de você dar esse crédito ao que você acredita. Porque quando você realmente entende que é o que você acredita que cria a sua realidade, você então tem o real poder. É aqui que nasce o poder da escolha da pessoa. É quando ela acredita que o que ela tem internamente é que faz o mundo dela ser como é. E então, aqui, ó, eu relacionei a alguns pontos que clarificam essa situação. Por que clarificam? Porque muitas vezes parece que não tem condição de eu estar influenciando em uma situação, mas na verdade a gente sempre está influenciando com aquilo que a gente acredita internamente, mas às vezes não tem relação, por isso que fica meio que intuitivo você dar uma desculpa. Por exemplo, olha só, às vezes você pode dizer assim, ó, você pode ter um comportamento na sua vida assim, ó, eu não faço as coisas até o fim, eu inicio e paro. Aí a pessoa que inicia e para, ela sempre dá uma desculpa, fala assim, não, é porque tal coisa aconteceu, por isso que eu parei. Só que na verdade não. Ela parou porque existe algo dentro dela, uma crença, que diz ok para ela parar. Tudo bem se você parar. É tipo isso. Tudo bem. Não há uma não aceitação dessa condição de deixar de ir até o fim. Então, é sempre uma crença, nunca é uma desculpa que faz a nossa realidade ser como é. Outra situação, ó, que parece que não tem a ver, quando quando você deixa de fazer alguma coisa que você iniciou, vamos supor, uma academia, ou quando você deixa de ler um livro porque alguma coisa aconteceu. Na verdade, não. Foi porque você quis, você permitiu, você tem crenças que permitem que isso aconteça. Outra coisa interessante, quando você tem situações de relacionamento, por exemplo, às vezes a pessoa é sempre atraída, ou então ela é sempre deixada, ou então ela sempre está em pé de guerra. Tudo isso não é porque a outra pessoa faz ou deixa de fazer, e sim porque você tem algo que faz a realidade acontecer. Então, o movimento é sempre esse.
a causa nunca é externa, ela é sempre interna. Por isso que a gente tem poder no mundo. Então, pessoal, espero que tenha ficado bastante clara essa questão. E agora nós vamos falar um pouco sobre como a gente percebe essas crenças. Por quê? Por que às vezes é mais fácil colocar a culpa na desculpinha do que no que a gente acredita? Porque parece que não tem lógica. Às vezes as crenças elas são enigmáticas. Não tem não é lógico. Não é assim, eu entendi claramente a relação que há entre essa crença que eu tenho e aquilo que acontece em minha vida. Não é muito assim. Mas eu te garanto que quando você descobrir, dá uma sensação assim de leveza e às vezes você começa a chorar, chorar, chorar sem parar. Porque você descobre, porque a crença ela é emocional. Então você não pode querer entender a crença com a razão. Você precisa só saber que ela existe, experimentar ela. Por exemplo, vou colocar uns exemplos aqui para que fique mais claro. Muitas vezes as crenças elas querem que você equalize uma situação. Às vezes é uma situação que aconteceu no passado muitos anos atrás, então, mas parece que ainda ficou devendo alguma coisa. Há uma sensação de não equalização. É como se você ficasse angustiado toda vez que algo daquele gênero acontece de novo. Então, às vezes, as pessoas tratam mal outra pessoa porque ela não foi atendida num outro campo da vida. Então, você trata mal, mas não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com o que você recebeu em um outro campo da vida, mas que você traz aquela informação de forma emocional e resulta numa condição em outro campo da vida. Isso acontece direto. Outra questão, você às vezes é boazinha e tem uma condição de ser boazinha, de ser permissiva, mas por quê? Porque às vezes você sofreu com alguma coisa lá do passado. Alguma hora que você se impôs, você sofreu. E isso faz com que você então seja boazinha. Mas não tem a ver o passado com o presente. Por isso que às vezes as pessoas não têm o interesse em descobrir qual é a crença. Porque não há uma relação assim, você precisa entrar num estado em que você percebe emocionalmente. Não é uma coisa assim, isso é por causa disso. Não. A hora que você tá na situação que você quer mudar, você vai sentir. E esse sentimento, o que tiver aqui dentro, vai fazer você, vai vir assim, a memória daquilo que está fazendo a sua realidade ser como é. Essa memória é o produto dessa descoberta. Então, o interesse no autoconhecimento, ele vem do nada, assim, o resultado do interesse vem do nada, vem por meio de uma percepção. Outra situação, você mantém um comportamento para honrar alguma pessoa de sua família. Isso também acontece muitas vezes, você quer fazer parte do grupo, mas isso é inconsciente. Às vezes você mantém uma condição de pobreza para manter-se parte da sua família que ainda está numa situação que você está querendo sair dela. Só porque deixar o grupo leva a sentimentos que estão dentro de você, mas numa camada bem interna. Então, se você não tiver um interesse em se autoconhecer, todas essas informações, elas deixam de serem buscadas, elas deixam de ter um detetive investigando essa situação. E aí passa batido, você vive uma vida inteira com um comportamento que você poderia ter mudado num entendimento, num aflorar de memória, entendeu? Gente, olha só, trauma. O que acontece com trauma? Nós, pelo fato de a gente sofrer com trauma, a tendência
é que a gente guarde o trauma lá na memória e evite lembrar dele. Então, às vezes a gente guarda tão internamente que conscientemente a gente não sabe mais que viveu aquilo, mas emocionalmente está lá. Só que se você for despertado de uma forma correta, se houver uma cadeia de acontecimentos, ou se você tiver com um profissional do desenvolvimento pessoal, por exemplo, aplicando uma sessão de crenças, ele te faz uma perguntinha de nada, você vai lá e plim, vem a memória daquilo, e aí você começa a chorar. Você começa a falar assim, nossa senhora, por que eu estou sofrendo tanto com isso? Olha só, a relação não tem... É uma relação que não é lógico. Então, por isso, tem um certo enigma nas crenças, entendeu? Outra situação que geralmente ocorre, não trabalha menos porque acha justo. Não acha justo trabalhar pouco e ganhar determinada quantia. A pessoa, ela acha justo quando ela trabalha várias horas por dia. Se ela achar justo isso, então é isso que vai acontecer. Só que por que ela acha justo? Aí vem a memória, aí vem alguma coisa que ela tem dentro que viveu e que faz com que ela coloque um valor emocional em trabalhar demais. E aí tá feita a receita de trabalhar demais. Medos, às vezes as pessoas têm medos internos que as fazem trabalhar demais, mas esses medos também são crenças. Então, o trabalho essencial que você precisa fazer, seja sozinho ou seja com um profissional, recebendo as perguntas desse profissional, igual a gente faz direto nas sessões de crenças, que a gente, quando eu fiz o curso de crenças, eu me propus a fazer o máximo de sessões possíveis para que eu pudesse ter maior experiência em fazer essas relações aqui e perguntar aquilo que tem mais probabilidade de levantar uma memória. E essa memória que é o interesse seu e do profissional que está te atendendo, porque só por meio de você entender o que se passa dentro de si é que você vai conseguir sair da condição que você está. E essa condição, ela é completamente alterável, você consegue. Não é por força bruta, e sim por aquilo que você vai compreender de si. Tipo assim, num minuto você muda. Às vezes as pessoas acham que mudar é difícil demais, mas uma crença que você descobre, um trauma que você relembra, alguma coisa que você faz na relação, você passa assim, não quero mais isso, você não aceita mais determinada coisa em sua vida. Entenderam, gente? O valor que é você se autoconhecer? Então tem que se fazer perguntas o tempo todo, perguntas abertas, e dormir fazendo perguntas para você, acordar lembrando daquilo que você perguntou, para ver se vem alguma coisa. Se você tiver um interesse, manter o interesse constante, sempre na busca por uma evolução, na busca por algo que você quer encontrar, de maneira de fazer acontecer na sua vida, você vai encontrar, porque a gente consegue fazer essas perguntas e buscar as respostas. A gente consegue, pode ter certeza que a todo momento a gente está vivendo isso, na verdade, mas não é algo que você é algo que você pode potencializar muito se você souber essas direções que eu estou passando aqui. Por isso esse vídeo é muito importante. Gente, passem esse vídeo adiante, compartilhem, enviem para seus amigos e comentem aí abaixo se vocês já passaram por isso, se já tiveram uma experiência de lembrar de uma informação, um acontecimento, e que isso mudou drasticamente o seu comportamento. Uma mudança de comportamento por uma lembrança, uma memória, uma conclusão de algo que você viveu, que você tinha dentro de si, que tornou-se claro e então mudou o comportamento. Se vocês quiserem compartilhar, só comentar aí, que vai engrandecer muito a vida das pessoas que os leem, porque pode ser que a pessoa esteja vivendo o mesmo problema. Tá bom, pessoal? Foi um prazer, fiquem com Deus e até mais.